Um tesouro escondido no sertão, uma luz na escuridão e, de repente, o medo. Mas quem bate à porta de madrugada? Seriam pessoas perdidas ou algo muito mais sombrio? Bem-vindos ao Crônicas do Além Retrô, uma colaboração entre os podcasts Defining Ghosts e o Relatos dos Ouvintes. E no episódio de hoje, vamos voltar no tempo para o Relato dos Ouvintes número 26. Eu vou falar sobre um caso que o meu tio vivenciou em relação à botija. E assim, não é uma história extraordinária. O impressionante disso tudo foi que, basicamente, meu tio viveu uma lenda realizada. Então, isso é comentado na família até hoje. Bom, há um tempo atrás, alguns aninhos atrás, nós fomos visitar esses meus familiares que moram no sertão. E, de praxe, né, a gente acaba indo visitar uma vila que já fica no Piauí, no meio, assim, do sertãozão. E aconteceu uma coisa muito estranha. Esse meu tio, ele tinha bebido umas cachaçinhas, né, na casa no almoço com os nossos familiares, e na volta ele ainda fez uma graça. Ele parou em frente ao cemitério, e ele parou na frente do cemitério e ficou fazendo graça. Apagou as luzes do carro e ficou, E a gente aterrorizado, assim, gritando. Mais por algazarra mesmo do que por medo. Mas eu fiquei com medo, porque eu olhei para os lados, assim, e poderia muito bem ter avistado uma aparição. Era assim, é o lugar perfeito para isso. E beleza. Então voltamos pra casa dele, no sítio. E aí passamos por essa estrada. Quando a gente está no meio dessa estrada, o meu tio para o carro bruscamente. Nível. Meu pai quase cai de cima da tampa que ele estava sentado, né, do carro. E ele parou e a gente viu ele muito agitado lá dentro do carro, assim, eu vi ele se exaltando. Minha avó com um terço na mão. A gente pensou que, sei lá, ele tá bêbado, isso é coisa de bêbado, né? O meu pai desceu da caçamba e foi lá falar pra ele, né, que ele poderia dirigir o carro e tudo mais, perguntou se ele estava bem. E meu pai ficou com a cara assim muito séria. E o meu tio falou: "Não, eu vou dirigir o carro, eu vou chegar até minha casa." Então meu pai e o meu tio, ele fechou o retrovisor que estava do lado dele, fechou, né, colocou pra dentro e virou o rosto de lado pra não olhar pra janela do lado dele e foi dirigindo bem devagarzinho. A gente sem entender, né? Quando a gente chega na casa, então um dos meus tios pediu para que o mais velho dos primos levasse os outros pro terraço para brincar, tal, de bola, tudo mais. E ficaram só os adultos dentro de casa. E o meu tio super exaltado, muito exaltado mesmo. E aí vem a história que só nos foi revelada nessa noite de fogueira uns anos depois. O que aconteceu? O meu tio, ele começou a receber visitas umas semanas antes desse passeio que a gente fez. Recebeu visitas de um espírito, um homem de meia idade, que assim, não era conhecido, não era parente de ninguém conhecido, já era uma pessoa muito antiga, que tinha morado naquela região há muito tempo atrás. E esse cara falou pro meu tio que ele tinha uma botija enterrada. Ele passou as coordenadas e pediu para ele, assim, implorou para que ele desenterrasse essa botija, porque ele estava meio que amaldiçoado. Ele já tinha morrido há muito tempo, não conseguia encontrar o caminho de luz, porque essa era a pendência dele. Por que que essa era a pendência dele? Não era um simples pote de ouro enterrado. Não era só isso. Esse senhor contou pro meu tio que no dia que ele foi enterrar a botija, e pelo que eu entendi, esse homem era um fazendeiro, que tinha riquezas, né? E ele pegou essas riquezas dele, extras, né? Então ele acionou um trabalhador dele para enterrar essa botija, porque, pelo que parece, ela é muito grande, tinha um pote de barro muito grande e era muito pesado, né? Então ele acionou esse trabalhador para levar junto com ele o tesouro para enterrar. E assim fizeram, né? Ele enterrou em um lugar muito longe de onde ele morava, mas um lugar que na época tanto era inabitado quanto não pertencia a ninguém, as terras. E ele junto com os trabalhadores, né?
cavaram um buraco e colocaram o pote lá dentro. Ele matou esse trabalhador no momento em que, depois, né, do cara ter colocado lá no lugar a botija. Por quê? Matando o trabalhador, ele seria a única pessoa, então, que saberia da localização. Então, meio que por segurança, né, essa coisa macabra, ele matou o trabalhador que ele relata que o corpo do trabalhador caiu por cima da botija. Então, assim, vocês imaginam, né? O sangue dessa pessoa inocente caindo por cima da avareza de alguém, né? De um tesouro, de um ouro enterrado. Assim, muito, muito bizarro. Muito. Então, esse cara fez isso e ele mesmo enterrou, jogou terra por cima e o cadáver do trabalhador ficou lá mesmo, em cima da botija, né? Pronto, assim ficou. Quando esse cara morreu, a família dele foi morrendo também, pelo que eu entendi. Não existem descendentes dele nessa região mais, e as terras também são de outras pessoas, né? Então, ele passou essas coordenadas, e o meu tio, já sabendo dessa história de botija, né? Que você precisa ter uma preparação espiritual muito específica para arcar com esse trabalho, né? Porque é uma responsabilidade grande. Do jeito que se relatam, assim, aparecem coisas aterrorizantes, assim, desde espíritos, e espíritos, assim, não amigáveis e com feições monstruosas, até, sei lá, lobo com olho de fogo. Vocês imaginam um lobo no meio do sertão, né? Assim, não tem a menor noção, não existe isso. Tanto que essa aparição desse lobo é muito atrelada à figura do demônio, do diabo, né? De um demônio, do próprio diabo, né? E tal. Se você não seguir as recomendações do espírito, porque o espírito falou pra ele que ele iria junto com ele, tinha que ir sozinho, mas que ele, o espírito, iria junto com ele, iria passar todas as coordenadas, e que se ele não seguisse essas coordenadas que ele iria passar, algo poderia acontecer com ele, né? A coisa ficou tão feia que o meu tio ele ficou sendo atormentado por esse homem por muitos meses, e chegou a aparecer o espírito daquele trabalhador que esse homem matou para dizer a ele que ele tinha perdoado, que ele não tinha mais dívida com ele, que ele tinha conseguido seguir o caminho da luz, e que ele também iria junto nessa empreitada para ajudar o meu tio, né, que era o escolhido, a desenterrar esse tesouro. E por que eu contei esse recorte desse passeio para visitar nossa família no começo? Porque quando a gente estava naquela estrada, o meu tio olhou pelo retrovisor e ele viu esse senhor que atormentava ele sentado na carroceria do lado do filho dele. O filho dele na época tinha 5 aninhos, e ele viu, e por isso ele teve aquele comportamento bizarro de parar de uma vez, de virar a cara e dirigir sem olhar para a estrada, de colocar o retrovisor para dentro, né? E até hoje é um assunto muito delicado, a gente não comenta sobre isso, até porque ele acha que a gente não sabe. E, assim, o meu tio não foi, ele ficou sendo atormentado ainda por alguns meses, mas ele não foi desenterrar essa botija. Ele soube que uma outra pessoa, que não é conhecida dele, desenterrou e realmente tinha ouro lá, e essa pessoa sumiu. E esse foi o fim da história, né? Eita. Pô, a gente pensa, né? É, tem uma botija com dinheiro, só que você, para ir lá, você vai ter um corpo, né? Enfim, os ossos em cima, sei lá. Eu não sei se eu teria coragem de ir lá desenterrar, mesmo sabendo que tinha dinheiro, né? E, e sei lá, é um baita pânico. Mas você vê como essas coisas acho que mexem muito com a nossa ancestralidade também, né? Toda aquela história de histórias contadas ao redor da fogueira, dos avós e tudo mais, sempre no sertão, né? Sempre no interior, sempre lugares um pouco mais remotos, né? Longe da barulheira, né? Das grandes cidades. É, mas é assustador, né? Assim, lógico que eu também não teria coragem. Antigamente fazia-se muito isso, né? Os fazendeiros, eles tinham grandes fortunas e eles não tinham onde deixar, não existia banco, não tinha Bitcoin, não tinha nada disso, né? E como que eles faziam? Eles enterravam. E o que que eles faziam depois com a pessoa que ajudava a enterrar? Eles matavam, né? Quantos escravos não foram mortos assim? Quantas almas, acho que no
ficaram perturbadas por conta disso, né? Tanto de quem matou, quanto de quem foi morto, quanto dinheiro amaldiçoado. Enfim, eu acho aterrorizante também. Também acho que eu também não ia pegar essa grana, não. Ia deixar lá a botija para alguém mais corajoso que não, no caso não sou eu. É interessante, é o tipo de lenda bastante comum na região e é a primeira vez que eu escuto uma lenda se tornando algo presenciado pela família dela e por ela. Normalmente as histórias contam isso mesmo, a avareza de um sujeito que faz com que ele queira toda a riqueza que ele acumulou só para ele, visa esconder pela avareza essa riqueza e, envolvendo outra pessoa nesse processo, acaba ceifando a vida deste para que este também não tivesse acesso à maldição sobre esse tesouro, essa riqueza, fazendo com que outras pessoas que tentem acessar esse dinheiro acabem caindo em danação por conta da mesma avareza que atingiu a figura da lenda. E se a gente for remontar a história, lendas de piratas, lendas de pessoas que guardavam os seus tesouros, escondiam os seus tesouros, lançavam maldições para que nenhum outro, ao acessar, pudesse utilizar a sua fortuna. E se formos remontar também aos faraós, que também guardavam, as pessoas que tentaram acessar esse tesouro dos faraós também morreram por conta da maldição. Fora as pessoas que não destinam as suas riquezas em vida e aqueles parentes que depois acessam também sofrem de uma certa forma com uma maldição, pois aquele dinheiro em vida não foi deixado para aquelas pessoas. Vamos para o próximo, então? Uma vez, minha prima foi dormir na casa dessa minha tia-avó. Assim, é uma casinha que existe até hoje, mas está abandonada, assim como essa casa desse meu tio. Está abandonada, né? E é uma casa de alvenaria, porém as portas são daquela madeira mais fina, sabe? Aquela madeira cheia de lascas, que tem ela é dividida no meio, tem a parte de cima e a parte de baixo, a porta. E a casa inteira é feita com esse tipo de porta, que é o mesmo material também usado para as janelas. E ainda é mais assustador as janelas, porque elas não são do mesmo tamanho do buraco, né, da janela, então ficou uma fresta, assim, de um dedo, assim, embaixo. E pra gente, né, que medroso, você dormir num lugar com uma janela dessa, uma janela que dá, assim, pro nada, é pedir pra ver alguma coisa por essas frestas. Então a minha prima, ela conta que ela acabou dormindo na casa dessa tia-avó e em determinado momento, assim, no meio da madrugada, eram umas 3h30, por aí, ela começa a escutar, ela dormia na sala, e ela começa a escutar batidas muito violentas nessa porta da frente. Depois ela começa a escutar batidas violentas na porta de trás da cozinha, que é o mesmo tipo de porta, e volta pra frente de novo. E ela ficou muito assustada. Então ela deu um pulo do sofá e já foi em direção ao quarto da tia Joaquina. E quando ela foi em direção ao quarto, a tia Joaquina já tinha levantado, já estava assim, meio que penteando os cabelos, né? Arrumando o cabelo, e estava com um terço enrolado no pulso. E aí ela falou pra minha prima: não, minha filha, volte a dormir. Não precisa se preocupar, porque não é nada. Não é nada com que você precisa se preocupar, tá bom? E aí minha prima, assim, ela foi dormir porque ela achou que fosse, sei lá, algum tio nosso que voltou de uma bebedeira e tava dando trabalho, não sei, né? Coisas assim acontecem. Então ela foi dormir. E, assim, ela lembra de estar caindo no sono e ouvir a minha avó falando assim, tipo, né? Como se estivesse falando assim, sussurrando em voz baixa, né? E depois que ela fez isso, ela fechou a porta e entrou e foi dormir tudo certo. E aí no outro dia ela foi perguntar, né, pra essa
a avó o que é que tinha sido. E aí ela disse, minha filha, às vezes pessoas perdidas batem a nossa porta. É, Não, essa frase, para mim, ela é muito bem. acachapante. Muito bem. É apenas pessoas perdidas batendo na nossa porta. Ou seja, é, ela teve a sensibilidade de entender que podia ser uma alma que estava perdida procurando um consolo em alguém que fosse um pouco mais sensitivo, que tivesse um pouco mais de sensibilidade e fosse. Eu vou usar o verbo acolher, mas não é acolher no sentido de, vem cá, espírito, né? Não, mas não vou expulsar, não vou achar que é um demônio, não vou ter medo. É só uma alma perdida batendo na nossa porta. Então, vamos deixar ela bater, vamos deixar entrar, assim como pessoas desesperadas, né? Chegar alguém aqui batendo na porta, puta, antes do julgamento, né? Vem tentar entender, sei lá. Eu achei essa frase muito, muito impactante. E eu coloco essa frase também como um principal ponto, porque assim, a casa por si só, onde se localizava, já causa essa tensão. Então, o tipo de porta, o tipo de janela que não encaixa, que deixa ver o lado de fora, provavelmente o telhado era de sapê, sem forro. Então, com a luz que entra, outros sons acabam fazendo com que a sensação ainda seja potencializada de temor, desse terror, né? E quando ela fala ali da avó sussurrando, me lembrou a voz baixa de alguém que não está só conversando, mas provavelmente como se estivesse ali rezando forte, dessa vez com uma oração banindo a figura dali. E aqui tem até uma conexão com um dos relatos da semana passada, onde uma alma penada tentava pedir ajuda e o medo das pessoas impedia que ela recebesse a Mas ajuda. ninguém ajudava. O medo paralisa, né? Na verdade, o medo paralisa a pessoa e paralisa quem tá envolvido, né? Acho que é bem, bem por aí. Mas você vê que todas as histórias, essas duas de hoje, né? Envolve a ancestralidade, né? Que a gente sempre fala aqui, eu não canso de falar, né? A coisa da avó falando, do avô, do tio, das rodas de fogueira, de tudo que é passado de uma geração para outra, né? E antes da gente começar a gravar aqui, eu estava até falando com o Luciano da minha família, né? Que a minha mãe fala que o Lampião é nosso tio avô. E aí tem várias histórias, e assim, eu já estou com 50 anos e a gente vai replicando para todas as crianças que vão chegando na família, a gente continua replicando a mesma história. Cada dia talvez fique um pouco mais descrente, né? Mas assim, até chegar em nós, e a gente conta hoje ainda com muita convicção, assim, nas reuniões de família a gente sempre fala disso, que o Lampião ele se transformava em pé de pimenta quando a polícia estava chegando para fugir da polícia. Essa nossa Super, é. E aí falou que para fugir, para ele se esconder, ele se transformava em pé de pimenta ou então em toco de árvore, né? E aí eu fico imaginando, né? E assim, por isso que eu não poderia ser uma pessoa diferente da pessoa que eu sou hoje, né? Aí a gente começa a entender por que que a gente é da forma que é. E é isso que eu dou importância quando eu falo de ancestralidade, de conhecer a sua história. Eu jamais poderia ser uma pessoa super normalzinha dentro de uma caixinha, crescendo numa família em que se contavam histórias de que o Lampião é meu parente e que ele se transformava num pé de pimenta ou num toco de árvore. Né? Não tem como, assim, não me peçam qualquer coisa, menos para que eu entre dentro de uma caixinha de normalidade. E eu gostaria muito que as pessoas, né, elas recorressem a esses recursos, assim, tipo, elas fossem atrás disso para entender um pouco da sua história,
né? Para as coisas fazerem um pouco mais de sentido para a gente. Então, quando eu vejo esses relatos, né, de pessoas que ouviram a história do avô numa fogueira, do tio, avô, de alguém muito velho, puta, eu fico maravilhada porque eu vivi isso também, né? Fala um pouco de nós, né? Para concluir, é um pouco do que a Roberta falou e vem falando sobre a ancestralidade. Fala da nossa curiosidade, né, do nosso interesse por esse tema, e os relatos de hoje vieram nesse viés de confirmação mesmo. Pense, se não todo o pé dentro, mas também a questão da sabedoria e a ancestralidade em saber lidar com a situação. Comentem quais outros relatos vocês querem ouvir. Quem nos segue pelo YouTube, comentem também, deixem seu like e ajudem com que o nosso conteúdo chegue a mais pessoas. Obrigado a todos. Obrigada a todos, até mais. Tchau.